Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos novamente e após que não é comum para nós São Paulinos, porém após uma vitória do São Paulo contra o Corinthians lá em Brasília. Vamos dizer um pouco a respeito disso e antes de falar, curte aí, dá uma curtidinha se você não tá sempre por aqui, se inscreve, manda para aquele amigo São Paulino para colaborar conosco aqui para ver se a gente consegue atingir um pouco mais de sofredores como bons São Paulinos que somos, tá? Gente, o São Paulo, dá pra ver que o Zubeldia voltou ao normal com o seu amante, com o seu amor, chamado Luciano, pro time. E o primeiro tempo, o Corinthians tentou ali dominar o jogo em algumas ações ali, principalmente por conta da soberania numérica que o Corinthians desenvolveu no meio-campo, né? Isso é evidente, porque o Corinthians ele vem com losango. Não me perguntem o nome dos jogadores do Corinthians. Eu só sei que tem aquele Garro, que é um bom jogador, e outros três fazendo o losango. Quem são, eu não sei. Mas eles conseguiram trabalhar ali com uma consciência maior, uma densidade maior ali no meio de campo, e o São Paulo acabou pecando um pouco nesse meio campo e tomando algumas decisões ruins em algumas definições técnicas pré-estabelecidas, que o São Paulo é um time que erra muito, né? A eliminação contra o Botafogo escancara isso. Como o time erra. O time de São Paulo é um time que erra muito. E eu acredito que isso seja a culpa também dos jogadores, mas também tem a porcentagem da culpa do treinador de São Paulo. E no finalzinho do primeiro tempo, aos 49, o Fagner, o carniceiro Fagner, entra de sola, né, com a sola da chuteira ali no Callieri, e tem um pênalti bem dado e a ótima expulsão, porque ele sempre faz isso e nada acontece. E o Lucas foi lá, converteu, né, ele bate mal o pênalti, meio mal. O Lucas não é um bom cobrador de pênalti, mas por sorte o goleiro não pegou o impulso necessário, porque eu acredito que o goleiro do Corinthians ele espera sair a bola para ele pular. Por isso que muitas vezes ele é mais efetivo em pegar pênalti, né? Então ele esperou, a bola foi um pouco mais para o canto e ele não conseguiu fazer a defesa. Mas então o São Paulo volta para o segundo tempo e uma coisa que nós podemos qualificar e classificar nesse sentido de uma vitória do São Paulo. Isso é feliz, assume a quarta colocação. Claro que tem o Flamengo que vai jogar, nós podemos analisar como que o Flamengo vai sair no jogo, mas é difícil ficar na frente do Flamengo, porque o Flamengo dá uns sprints e do nada o Flamengo tá aí despontando de novo. Mas o que nós podemos olhar nesse time de São Paulo é que o São Paulo ele tem uma dificuldade de impor o jogo e ele se coloca muito, mas ele se coloca muito como se coloca muito nas cordas, fica muito recuado. E ele acaba perdendo bolas na iniciativa de saída e toma perigo e tudo isso. E você vê que quando o São Paulo ele acaba equilibrando o jogo por estar com um a mais, quando o São Paulo, o Luciano cava a expulsão do André Ramalho, daquele zagueiro cabeludo do Corinthians, realmente foi para expulsão, porque você vê ele elevando o cotovelo assim para dar no rosto do Luciano. As expulsões foram corretas. Não tem nada nada para questionarmos referente a isso. Mas o Zubeldia, ele tem uma dificuldade de abordar espaços. E quando o São Paulo ele faz o segundo gol,
com o Arboleda, o São Paulo começa a sofrer para um time com 9 jogadores, entende? Com 2 jogadores a menos. E é uma falha de marcação crassa do São Paulo, porque o Alan Franco e o Arboleda estão certos, estão nessa marcação se aproximando de onde a jogada estava, mas aí o Lucas e o Luiz Gustavo, eles vêm junto para marcar a bola. Aí o Yuri Alberto sobra sozinho na cara do gol. Então é preocupante como é a postura desse time de São Paulo em campo e como o treinador do São Paulo ele se mostra desqualificado em muitos aspectos referente ao campo de jogo, à dinâmica de jogo. Ele troca o Bobadilla pelo Lisieiro. Por que ele não troca o Bobadilla pelo Marcos Antônio, por exemplo? Que ele é mais dinâmico. Correto? Ele poderia ter feito isso. Porque talvez fosse mais efetivo. Então, gente, é estressante. É estressante ver o jogo do São Paulo. Porque a camada de decisões erradas desse time que eles tomam é uma coisa doida, é uma coisa maluca, é uma coisa de você querer socar a TV, cara. Se você gosta um pouco desse clube. São tantas decisões erradas que esses jogadores tomam que você fica vendo a quantidade de jogadas que são perdidas, sendo que você poderia matar o jogo muito antes. E o André Silva estava a todo momento isolado na ponta esquerda do campo. E o André Silva, na única bola que ele teve a oportunidade que o Ferrarese vira a bola para ele, ele mata o jogo. Ele mata o jogo. Porque existiria uma possibilidade concreta do São Paulo tomar um gol de empate para um time com 2 jogadores a menos. Isso estava se tornando concreto, se tornando visível ali durante o jogo. Então, tem muitas questões preocupantes desse time. Será que nós podemos atribuir isso a falta de confiança, ao baque da eliminação? Eu não sei se nós podemos atribuir a isso, mas dá uma falta de confiança que vem nos marcando e que em todos esses anos e que tinha melhorado um pouco na Copa do Brasil do ano passado, não nas outras competições, mas essa dificuldade do São Paulo criar jogadas. E eu não sei se o Calheri caindo pelas pontas e perdendo em muitas jogadas essa perspectiva de referência é algo planejado pelo treinador, ou o Calheri ele fica sem receber essa bola, que ele não recebe, que ele recebeu contra o Botafogo 2 e não fez, perdeu gols feitos, né? E acredito que ele falar que a culpa é dele, pela eliminação, talvez seja um pouco coerente dele e do Lucas. Eu acho que um pouco mais dele, mas o São Paulo ele tem dificuldades para se impor. E nós precisamos ao menos, esse ano já está destruído, acabado, devastado economicamente, moralmente, todos os aspectos. Mas São Paulo precisa começar a ganhar no campeonato, e ele precisa ficar numa boa colocação. Quarto, quinto, ele precisa ir para a Libertadores direto. Ele precisa, porque isso ajudará, e é evidente que a oportunidade que o São Paulo tinha nessa Libertadores de pegar um Peñarol numa semifinal, que é um time sem tanto recurso e que só tem uma torcida apaixonada, mas não é um time tão qualificado,
provavelmente no ano que vem ele não terá, porque os grandes times estarão de volta e vão querer se reforçar e conto mais. Porém, feliz pela vitória, feliz não pelo desempenho, porque o desempenho demonstra uma fraqueza técnica e uma fraqueza estrutural do jogo de São Paulo, que precisa deixar nossas orelhas levantadas, porque a tabela, o Fortaleza está 8 pontos na frente do São Paulo, né? E o Palmeiras a 9 e o Botafogo a 9 também. Então, estão acima do São Paulo ou Botafogo a 10, alguma coisa assim. Essa diferença não se tira, ainda mais para um time que não é confiável e que não se impõe em campo e que erra muito. São Paulo erra muito mesmo. É irritante ver o jogo de São Paulo. O Rato, gente, perde gol. Nossa, o Rato, pelo amor de Deus, na cara do gol, o Rato é inoperante. O Rato é inoperante na cara do gol. Porém, feliz pela vitória e dormir é que eu não sei se o Flamengo vai jogar, talvez o Flamengo jogue agora, mas dormir na quarta colocação do campeonato é interessante e dá um pouco de confiança pra gente estruturar um pouco os próximos jogos do São Paulo. Tem uma coisa que o pessoal faz que são notas dos jogadores, e eu vou aqui dar as minhas primeiras notas aos jogadores do São Paulo desse jogo e para reflexão, para refletir um pouco sobre o desempenho individual de cada um, que tecnicamente foi horrendo. Foi horrendo o time de São Paulo completo, novamente, mas a sorte estava conosco hoje e fez com que o São Paulo levasse. Rafael, nota 8 pro Rafael. É um goleiro estável, no mínimo, por se dizer. Pegou uma bola do Romero interessante ali. O gol não tinha como ele defender. Arboleda fez o gol e foi conciso no jogo. 8 pro Arboleda também. Alan Franco, a mesma coisa. No gol não foi culpa dele, a culpa foi do Luiz Gustavo e do Lucas, que não conseguiram fazer a aproximação como deveria. Eles começaram a marcar a bola num jogador que já estava com a marcação. Wellington, regular, nada demais como sempre, nota 5. Rafinha, jogando ali basicamente como um terceiro zagueiro, né? Não sobe muito, não tem tanto fôlego, então nota 5 pro Rafinha também. Bobadilha está se encontrando como jogador, é um dos que menos erram no time, então nota 6 para o Bobadilha, nota 5 para o Luiz Gustavo, porque o Luiz Gustavo está se acostumando a errar, o Luiz Gustavo está esquisito. Luiz Gustavo, acredito que podemos iniciar a tentar colocar o Santi para vermos como que ele se apresenta ali em campo, para ver se ele consegue corresponder melhor que o Luiz. O Luciano cavou ali a expulsão, mas o Luciano é o de sempre. Eu calculei umas 4 bolas que ele perdeu e deu contra-ataque para o Corinthians. Nota 3,9 para o Luciano. O Rato é um bom jogador, mas deveu nesse jogo. Vamos dar 4,5 para o Rato. O Lucas, uma nota 8 para o Lucas, porque ele construiu algumas jogadas, ele não errou tanto hoje. Hoje ele não perdeu o pênalti. E o Calheri, nota 7 para o Calheri, 6,5 para o Calheri. Não jogou tanta coisa, sai muito da área. Eu não sei se isso é uma presunção do treinador de São Paulo, mas eu acredito que o Calheri, dentro da área, tem uma função fulcral e ele não pode ficar saindo da grande área. Claro que
ele não vive uma boa fase, mas é melhor ele dentro da área e começar a treinar e se preparar para não perder mais as oportunidades que ele perdeu e tirou o São Paulo da semifinal da Copa Libertadores da América. E o Luiz Zubeldia, nota 2,5 para o treinador de São Paulo, porque o São Paulo não ganhou por conta dele ou com uma grande contribuição dele. São Paulo ganhou apesar dele, que acredito que o Luiz Zubeldia vive a pior fase dele de São Paulo. Ele demonstra ser covarde, ser um treinador invertebrado e que precisa melhorar muito, E se nós formos até o final do ano e sermos eliminados do Campeonato Paulista, que não vamos chegar na final do Campeonato Paulista, não vamos querer muito nisso, dependendo do que acontecer, acredito que seria interessante encerrar o ciclo desse treinador e talvez trazer um treinador aí de fora para tentar maximizar esse elenco de São Paulo, que não é um elenco ruim. É o treinador, que é um treinador nota 4,5, 5. Então ele tira um pouco da potencialidade do elenco, mas é um elenco interessante. Beleza? Tamo junto. Se você chegou até aqui, curte aí, compartilha com seus familiares para nós ficarmos revoltados e falarmos um pouco sobre o São Paulo e felizes nos momentos felizes. Porém, aqui nós só ficaremos um pouco animados caso o São Paulo se classifique direto para a Libertadores. E isso deu um fôlego aí para a questão econômica e estrutural de São Paulo. Nós não podemos esquecer que, como São Paulinos, nós precisamos ficar ligados na votação do Conselho do São Paulo, que haverá essa semana, que falará sobre a recuperação financeira do São Paulo, sobre a tratação desse pagamento abusivo de juros que oprime as finanças do São Paulo e come o orçamento de São Paulo. Parece que 12 milhões de reais mensais do São Paulo é para pagar juros. O São Paulo paga uma folha salarial inteira para juros para instituições financeiras. Nós sabemos que isso é uma coisa que come a saúde financeira de um clube, principalmente o dinheiro que fica circulando ali no clube, é o capital de giro, né, que esses economistas falam. Isso prejudica muito São Paulo. Vide também que o São Paulo vive uma coisa parecida com o que o próprio Estado brasileiro sofre. O Estado brasileiro ele paga quase metade e alguns nas últimas temporadas, aí principalmente de 2019 a 2022, o Brasil pagou alguns anos mais de metade do orçamento em uma dívida pública de juros. Então isso sufoca também o Estado brasileiro. Se isso sufoca a maior economia do mundo, que é oprimida pelos juros, que existem meios, né, de acabar com isso, né, acabar com essa exploração, com a remoção do sangue dos brasileiros. O São Paulo também precisa tentar esses meios. A classe política brasileira não quer acabar com essa mamata que os bancos nacionais têm. Ela não quer acabar. E ela não vai acabar. Porque os bancos brasileiros vão continuar mamando e sugando o sangue do povo brasileiro. Porém, o São Paulo pode sim se organizar nesse sentido e, através desse fundo, conseguir respirar. Porque se nós falarmos aí de 12 milhões por ano, nós estamos falando na bagatela de 140 milhões por ano. 12 por mês, nós estamos falando de quase 140 milhões de reais por ano. Então, precisamos resolver isso. Ficaremos atentos e vamos São Paulo. Tristes com o ano destruído, mas o Campeonato Brasileiro está aí e precisamos nos classificar
pra Libertadores. E vai que ganha os 10 jogos aí, sai campeão, né? Milagres acontecem, mas acredito que é difícil. Tamo junto! Vamos, São Paulo.